Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Tiago Fernandes e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou graduando do curso de Direito do Centro Universitário de Itajubá, FEP, e faço parte do projeto do Código Civil Comentado aqui mesmo no canal do professor Bruno Creado. Hoje nós iremos comentar sobre o artigo 13 do Código Civil. E eu estou disponibilizando o meu e-mail para, se caso haja alguma dúvida, você possa entrar em contato comigo. A doutrina que eu estou utilizando para essa aula é o Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência, dos doutrinadores Anderson Scherenber, Flávio Tartucci, José Fernando Simão, Marco Aurélio Bezerra de Melo e Mário Luiz Delgado. É a quinta edição. Meus amigos, antes de começarmos nossa aula, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, além de se inscrever aqui no canal do professor Bruno Creado. O tema que iremos abordar na aula de hoje é sobre o artigo 13 do Código Civil, que trata sobre a disposição do próprio corpo em vida. Vamos fazer uma leitura conjunta do artigo e, na sequência, iremos comentar. O artigo diz assim: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. O tratamento jurídico relacionado ao corpo sofreu, ao longo da história, uma profunda influência do pensamento religioso, visto que, por muitos séculos, o corpo era tido como uma dádiva divina e por isso deveria ser considerado como merecedor de uma proteção superior aos desígnios do indivíduo. O pensamento moderno rompeu com essa perspectiva, recolocando gradativamente a integridade física corporal no campo da autonomia do sujeito. Nesse sentido, o Código Civil de 2002 limitou-se a contemplar o direito à integridade psicofísica sobre um aspecto, as práticas de atos de disposição do corpo humano. Ou seja, veio cuidar tão somente da relação entre a proteção ao corpo e a vontade do seu titular, procurando determinar em quais circunstâncias uma pessoa pode, entre aspas, dispor, no todo ou em parte, do seu próprio corpo. Nós devemos nos atentar que a integridade física é um direito da personalidade e, portanto, ela é indisponível e irrenunciável. Ou seja, a pessoa ela não tem, segundo a lei, o direito de dispor do próprio corpo da forma como ela bem entender. Essa ideia de que o corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser não tem amparo legal na legislação brasileira, vista que a integridade física é tutelada, ou seja, protegida pelo Estado. Dessa forma, pela leitura do artigo 13, já num primeiro momento, nós verificamos que existem duas possibilidades de a pessoa dispor do próprio corpo. A primeira dela é desde que não haja diminuição da integridade física. E a segunda é que não contrarie os bons costumes. Dado essa introdução, agora iremos analisar o artigo 13 de forma mais específica e para o melhor entendimento, nós iremos dividi-lo em duas partes mais o parágrafo único. Bom, a primeira parte diz assim: salvo por exigência médica. Pela leitura da primeira parte do artigo, nós verificamos que, quando se trata de exigência médica, a pessoa pode dispor do próprio corpo, ainda que isso traga diminuição da integridade física. Nesse sentido, para um maior esclarecimento, nós podemos citar como exemplos os casos de amputação devido ao diabetes, que pode necrosar alguns tecidos de alguns membros, podendo levar o indivíduo à morte. Nesse caso, o médico ele pode decidir pela amputação desse membro para preservar a vida do paciente. Todavia, vale ressaltar, nesse sentido, citando o enunciado número 6 da primeira jornada de direito civil, que diz assim: a expressão exigência médica, contida no artigo 13, refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao bem-estar psíquico do disponente. Dessa forma, nós podemos passar para a segunda parte do artigo 13.
que diz assim: é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Bom, como dito anteriormente, devido aos direitos da personalidade, nós observamos que o Estado ele tutela o corpo do indivíduo, impedindo que as pessoas disponham do próprio corpo nos casos em que ocorre a diminuição permanente da integridade física ou quando contraria os bons costumes. Vale destacar uma crítica realizada pela doutrina com relação ao termo diminuição permanente da integridade física, visto que esse preceito sugere que estariam autorizadas reduções não permanentes, o que é extremamente perigoso. Quando tal dispositivo é interpretado de modo literal, por via indireta, ele formula a ideia de que as partes regeneráveis do corpo humano, como o cabelo, como a unha, o sêmen, a saliva e etc., eles merecem uma menor proteção do que as irrecuperáveis. Todavia, nós sabemos que hoje tais partículas carregam a intimidade mais profunda da pessoa, representado pelo código genético, ou seja, o DNA dessa pessoa. Nesse sentido, no final, eu irei comentar sobre uma jurisprudência que tratou dessa questão. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Nesse sentido, pessoal, vale recordar o que versa a Constituição Federal de 1988 com relação à saúde, em seu artigo 199, no parágrafo 4º, que diz assim: artigo 199, parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Dessa forma, a Constituição determinou a criação de uma lei para a regulamentação das questões médicas relacionadas ao transplante de órgãos, sendo expressamente vedado qualquer tipo de comercialização. Seguindo o que diz a Constituição, o Congresso Nacional editou a Lei nº 9.434 de 1997, que versa sobre as questões relacionadas ao transplante de órgãos. No artigo 9º dessa lei diz que, artigo 9º, é permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplante, em cônjuge ou parentes consanguíneo até o 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º desse artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. Analisando o artigo 9º da citada lei, nós observamos que, em vida, a pessoa ela pode doar um órgão do seu próprio corpo, desde que siga os seguintes requisitos. A pessoa ela tem que ser juridicamente capaz, a doação ela deve ser de forma gratuita, a doação deve ser para fins terapêuticos ou para transplantes direcionados para o cônjuge, para parentes consanguíneos até o 4º grau ou qualquer outra pessoa, desde que haja autorização judicial. Nesse caso, a exceção é a doação de medula óssea. Agora, uma pergunta a ser feita é: mas são todos os órgãos que podem ser doados em vida? Por exemplo, eu posso doar o meu coração para o meu cônjuge? A resposta é não. E nós iremos ver a resposta disso no parágrafo 3º desse mesmo artigo 9º, que diz assim: só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental,
e não cause mutilação ou deformação inaceitável e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Bom, para exemplificarmos, o tratamento do parágrafo terceiro, nós podemos citar o caso da doação de um rim, visto que corresponde a um órgão duplo e então ele pode ser doado. Ou seja, pessoal, só pode ser doado um órgão que não vai prejudicar a vida do doador, certo? Então, como nós temos dois rins, a pessoa ela consegue sobreviver apenas com um rim, então ela pode doar um segundo rim. Já o coração, a pessoa não conseguiria sobreviver sem o seu próprio coração, então ela não pode doar esse órgão. Tudo bem? Bom, nós estamos caminhando para o final da nossa aula e, como mencionado anteriormente, agora nós iremos comentar a respeito de uma famosa jurisprudência relacionada à nossa matéria. É o caso envolvendo a cantora mexicana Glória Trevi. Glória Trevi, ela foi detida no Brasil e, enquanto aguardava a sua extradição para o México, descobriu que estava grávida na carceragem da Polícia Federal, local em que ela não tinha o direito de receber visitas íntimas. O fato foi amplamente divulgado na imprensa e gerou muitas especulações de corrupção e até mesmo de um possível estupro por parte dos agentes federais brasileiros. Na época, suscitou-se ainda a inusitada tese de que ela teria havido feito uma inseminação artificial por meio de uma caneta. Glória Trevi recusou-se expressamente de fazer o exame de DNA, que revelaria a paternidade da criança, mas mesmo assim ela viu a sua placenta coletada e em seguida congelada para que posteriormente fosse realizado o exame de DNA e verificar se o filho era de um dos agentes federais brasileiros. Tudo ocorreu com a chancela do Supremo Tribunal Federal, que no caso se posicionou da seguinte forma: bens jurídicos constitucionais como moralidade administrativa, persecução penal pública e segurança pública que se acrescem como bens da comunidade na expressão de Canotilho, ao direito fundamental à honra, artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, bem assim direito à honra e à imagem de policiais federais acusados de estupro da extraditanda nas dependências da Polícia Federal e direito à imagem da própria instituição em confronto com o alegado direito da reclamante à intimidade e à preservação à identidade do pai de seu filho. Bom, pessoal, como nós vimos nesse caso da Glória Trevi, evidencia a necessidade de se redimensionar a proteção legal reservada às partes destacadas do corpo, na contramão do artigo 13 do Código Civil, visto que as diminuições físicas não permanentes assumem uma importância cada vez maior diante de procedimentos como fecundação in vitro, mapeamento genético e etc. Então, carecia de uma maior proteção do Estado devido a essa evolução da ciência. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Não deixe de se inscrever aqui no canal do professor Bruno Creado para acompanhar vários outros conteúdos de qualidade relacionados à área do direito. E também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com algum de seus colegas, seus amigos, além de deixar o seu like e o seu comentário nessa aula. Fique atento que toda semana será postado um novo vídeo do Código Civil comentado. Então, não deixe de acompanhar as outras aulas, além dos vídeos que já foram postados anteriormente. Tá joia? É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!